Salve, salve pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e estou junto com vocês nesse projeto INSS. Estamos juntos aqui até a aprovação. Vamos intensificar os estudos, vamos nos atualizar acerca de todas as novidades, principalmente por força da reforma previdenciária, e aproveito para chamar a atenção de vocês que, apesar de não ser tradição, de não ser comum termos aí questões voltadas ao aspecto jurisprudencial, inúmeras têm sido as decisões por parte do Supremo Tribunal Federal e também Superior Tribunal de Justiça acerca da temática previdenciária. Costumo dizer que cada vez mais o nosso direito há uma probabilidade muito forte de aspectos jurisprudenciais vir a ser cobrado de vocês no próximo concurso. Por isso, vamos nos atualizar e na aula de hoje nós vamos ter um exemplo concreto disso. Vamos falar hoje sobre prescrição e decadência em matéria previdenciária. Ou seja, vamos falar aqui do efeito do tempo nas relações jurídicas. Nós sabemos que o fato jurídico, o transcorrer do tempo, tanto pode gerar efeitos positivos como efeitos negativos numa relação jurídica. Tanto no aspecto positivo pode gerar, inclusive, a aquisição da propriedade, ou seja, se você tiver a posse mansa e pacífica, eu não sei os requisitos do direito civil lá, do uso capião, você pode adquirir a propriedade em face do transcurso do tempo. Porém, se você não exercita um direito, se você não exercita uma pretensão num determinado prazo, também você pode sofrer efeitos negativos em face da importância do transcurso do tempo. Então, essa é a introdução que nós vamos compartilhar a fim de agora começar a aprofundar o estudo da prescrição e decadência em matéria previdenciária. Combinado? Vamos para a tela então, dar início ao nosso estudo do direito previdenciário, aonde, na aula de hoje, nós vamos estudar a prescrição e a decadência em matéria previdenciária, sempre de acordo com a nova Previdência, ok? Pois bem, vamos começar com alguns conceitos gerais aqui, falando de prescrição, e aí vou colocar numa cor diferenciada para facilitar a visualização. Então, o que é a prescrição? A prescrição é a perda de uma pretensão em face do não exercício pelo seu titular num determinado período. Ou seja, nós sabemos que juridicamente, a partir do momento que ocorre uma lesão a um direito, nasce uma pretensão. Portanto, se você não exercer essa pretensão num determinado tempo, pode prescrever a sua pretensão. É aquela situação, eu estou transitando normalmente com o meu veículo, vem alguém desavisado e colide no meu veículo e me causa um prejuízo material. Ok? Então, violou o meu direito. A partir de então, surge a minha pretensão de buscar este ressarcimento, de buscar esta reparação. Se eu ficar dormindo muito tempo, essa minha pretensão vai prescrever. Porque sabemos que há aquele ditado do latim que o direito não socorre aos que dormem. Então temos aqui um efeito negativo do transcurso do tempo, porque aquele que detinha uma pretensão, porque teve um direito seu violado, não exercitou ela no prazo previsto pela legislação, portanto vai prescrever essa pretensão, ok? E com relação à decadência, a decadência ela não atinge uma pretensão. A decadência, deixa eu pegar aqui o caneta marca-texto de cor verde, agora sim, a decadência, ela atinge o próprio direito em espanhol, ou seja, o próprio direito pelo não exercício por seu titular num determinado tempo. Então, a distinção básica é que decadência atinge o próprio direito, ao passo que a prescrição atinge a pretensão não exercida num determinado tempo. Já compartilho com vocês para que existem esses institutos de decadência e de prescrição. Para garantir a segurança jurídica, para não deixar que essas relações jurídicas fiquem eternas. Imagine essa situação, né? A pessoa colide no meu carro, ok, me causa um prejuízo material, a partir desse momento eu tenho aí a pretensão a ser exercida. Se eu deixo de exercê-la num determinado tempo previsto na legislação, eu vou perder o direito a essa pretensão. Porque imagina se eu posso daqui a 80 anos querer cobrar este prejuízo. Imagina a insegurança jurídica que seria
para esta pessoa que me causou o dano não ter, né, resolvido essa situação pelo decurso do tempo. Então, para garantir aí a pacificação social, né, a estabilização das relações jurídicas e concretizar o princípio da segurança jurídica, se estabelece um prazo razoável. Ok? Nós sabemos que a regra é a prescritibilidade dos direitos materiais. Sabemos que em algumas matérias nós temos lá previsto na Constituição de um dano ao erário público, de uma improbidade, enfim, aí é que nós podemos ter a imprescritibilidade. Porém, a imprescritibilidade é uma exceção. A regra é a prescritibilidade dos direitos materiais, ok? Voltando para a tela, então, as considerações gerais, né, tanto a prescrição quanto a decadência visam garantir aí, deixa eu pegar a caneta vermelha, não, a caneta verde, deixa eu pegar a vermelha, visam garantir aí a segurança jurídica, não permitindo que essa relação social se eternize, porque, como vimos aqui, o direito não socorre aos que dormem, ok? Então, como salientei, a regra geral é a prescritibilidade dos direitos patrimoniais. Então, isso justifica para preservar a estabilidade das situações jurídicas, ok? Até então, nós estamos falando de um contexto geral em matéria de direito. Vamos trazer agora a conversa para o nosso direito previdenciário. Nós sabemos que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito a um benefício, o direito a receber uma proteção previdenciária do Estado, isso é um direito social. Está lá previsto no artigo 6º da Constituição, que arrola os direitos sociais. E está lá previsto no título que, né, prevê isso como sendo um direito humano fundamental. Dado esse caráter de direito fundamental dessa proteção previdenciária, o entendimento que prevalece no Supremo é que não há decadência em relação ao direito de um benefício previdenciário. Então, se hoje eu implemento os requisitos para ter uma aposentadoria, enfim, e não exerço, espero 10 anos, 15 anos, 20 anos, perco a condição de segurado, ok? Qual é o entendimento? Passado aí 15, 20 anos, eu poderia novamente requerer? Sim, porque esse é um direito fundamental que não está alcançado pela decadência. O que pode acontecer é que, como você demorou para exercer esse direito, você vai ser atingido pela prescrição. E a prescrição, ela não atinge o fundo de direito, ela atinge apenas as parcelas, né, que superam o prazo prescricional. Okay? Então, essa é a primeira premissa que nós temos que estabelecer, entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que o direito a benefício previdenciário não decai, apenas as parcelas que estão alcançadas pela prescrição, ok? Voltando para a tela, então, vimos aqui, direito ao benefício previdenciário, ele não decai, porém, as prestações que não forem reclamadas num determinado tempo irão prescrever, porque o direito não socorre aos que dormem, então, em face da inércia do seu beneficiário, ele vai ser atingido pela prescrição, ok? A prescrição no direito previdenciário é de 5 anos, prescrição quinquenal. Então, olha o que diz aqui o artigo 103, parágrafo único. Ele é mais evidente e impossível. Ele vai dizer aqui, deixa eu pegar a caneta amarela, agora sim, prescreve em 5 anos, a contar da data que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas e também restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Ok? Notem que aqui, a parte final do parágrafo único do artigo 103 vai dizer, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Ok? Vamos adiante. Espera aí que eu não era para fazer esse risco aqui. Agora sim. Prescrição de 5 anos também envolvendo a temática acidentária. Ok? Então, olha o que diz o artigo 104. As ações referentes à prestação por acidente de trabalho, vou colocar também esse destaque aqui, prescrevem em quanto tempo? Também em 5 anos. A contar da data do acidente, a contar do momento que foi reconhecido pela Previdência Social, essa incapacidade permanente ou até mesmo o agravamento das sequelas do acidente. Então, fica fácil considerar aqui que a aplicação do prazo de prescrição em matéria previdenciária é de 5 anos. Como vimos, não há decadência, mas há prescrição de 5 anos. Ok? Vamos para a tela. Com relação à prescrição e absolutamente incapazes, nós vimos lá que o parágrafo único do artigo 103 faz uma expressa ressalva
em relação a essas pessoas. Entretanto, vamos levar em consideração que o artigo 79 da Lei de Benefícios, tá bom, que dizia não se aplica o artigo 103, que fala lá da prestação, para o pensionista menor, incapaz ou ausente na forma da lei. Qual foi a grande novidade? Esse dispositivo foi revogado pela mini-reforma previdenciária, pela Lei 13.846. Então, se antes dizer que não se aplica, a partir do momento que revoga, passa-se a permitir um tratamento diferenciado. Tanto que tivemos aí uma novidade também introduzida pela mini-reforma previdenciária, que foi a redação do artigo 74, inciso 1º da Lei de Benefícios, Lei 8.213. Então, o que passa a dizer? A pensão por morte, o benefício de pensão por morte vai ser devido a contar do óbito quando o menor de 16 anos requerer em até 180 dias. Por quê? Até o advento da Lei 13.846, a nossa mini-reforma previdenciária, este menor absolutamente incapaz, até 16 anos, ele sempre recebia a contar do óbito, mesmo que postulasse após 180 dias, ou vamos dizer uma criança aí recém-nascida, os pais faleceram, essa criança tem direito a receber a pensão. Aí a pessoa que está exercendo lá a tutela dessa criança, a guarda dessa criança, não requer o benefício, se esquece de pedir o benefício previdenciário. Aí lá com 4 anos, 5 anos, 8 anos, vem a pedir. Como não se aplica prescrição e decadência, receberia de forma retroativa desde o óbito. Veio a Lei 13.846 e vem dizer o quê? A partir de agora, aquele óbito de um segurado que deixa aí um dependente menor de 16 anos, este dependente menor de 16 anos somente vai receber a contar do óbito, do fato gerador do benefício, se o requerimento do benefício for até 180 dias, ou seja, 6 meses. E se passar desse prazo, perde o direito ao benefício? Não perde, apenas vai receber a contar do requerimento. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, faleceu lá os pais de uma criança que ficou sendo cuidada pelo tio, e aí o tio vai pedir o benefício quando a criança completa 4 anos de idade, ou seja, passou os 180 dias. O que diz a nova redação do artigo 74, inciso 1º? Tem direito a receber a pensão? Ok, porém não a contar do óbito, do fato gerador, mas sim do requerimento do benefício. Se for um outro dependente não menor de 16 anos, demais dependentes, aí tem que requerer até 90 dias. Do contrário, sempre vai receber a partir do requerimento administrativo. Ok? Então vamos ficar atentos aí a essa revogação do artigo 79 e também dessa novidade introduzida no inciso 1º do artigo 74 da Lei de Benefícios, ok? Vamos avaliar agora a interrupção do prazo prescricional. Nós sabemos que a citação válida num processo, mesmo que este venha a ser extinto sem julgamento do mérito, isso gera a interrupção do prazo prescricional. Vocês aí que dominam o direito processual civil muito mais do que eu sabem essas diferenças de interrupção, de suspensão. Via de regra, quando há suspensão de um prazo, ele volta a correr pelo prazo remanescente. Quando há uma interrupção, via de regra, ele começa a correr desde o início. Porém, aqui, no direito previdenciário, nessa relação jurídica específica, tem um regramento diferenciado. Querem ver? Vamos para a tela. Temos aqui que o prazo somente vai se reiniciar após o curso, após o trânsito julgado desse processo que foi extinto sem resolução do mérito, quando volta a fluir pela metade. Isso é o que diz o artigo 9º do Decreto 20.910 de 1932, que vai estabelecer lá o prazo de prescrição quando a Fazenda Pública é demandada em juízo, vai responder pelos últimos 5 anos. Lá tem também essa regra específica aqui de interrupção do prazo prescricional. Ok? Vamos voltar para a tela. Com relação agora à decadência, aqui vem novidade muito importante. Então vou trazer para vocês a redação antiga e a redação atual do artigo 103 da Lei de Benefícios. O que dizia antes? Redação antiga é de 10 anos, ok, 10 anos, o prazo de decadência. Então prescrição é 5, decadência é 10, tranquilo. Decadência do quê? De todo e qualquer direito ou ação do segurado para a revisão. Então, essa decadência não é para pedir o benefício, porque nós vimos que pedir o benefício não está sujeito a prazo decadencial. Aqui é a decadência para a revisão de um ato de concessão do benefício.
Isso vai contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Então notem aqui que a legislação original do artigo 113 estava falando o quê? Ou melhor, a redação antiga, antes da mini-reforma, estava dizendo que o prazo decadencial de 10 anos não é para pedir o benefício, que nós já vimos que o Supremo diz que isso é um direito que não está sujeito à decadência, direito fundamental à proteção previdenciária. Mas aqui está dizendo, se você pediu um benefício, o INSS concedeu, porém ele se equivocou no cálculo e concedeu em valor a menor, por exemplo, você tem um prazo para revisar esse ato de concessão, que era de 10 anos. Passou 11, 12, 13, você não poderia mais revisar esse ato concessório do benefício. Entretanto, notem bem, essa redação anterior do artigo 103 falava apenas em prazo decadencial para revisar um ato de concessão. Por outro lado, se eventualmente você pediu o benefício e o benefício fosse indeferido, não era uma concessão. Então, por consequência, não tinha decadência para revisar um ato que indeferiu. Então, se o benefício que você pediu foi indeferido, a qualquer momento você poderia requerer a revisão desse ato, porque a decadência somente se aplicaria na hipótese de concessão do benefício. Porém, veio a mini-reforma previdenciária, a Lei 13.846, e diz o quê? Vamos acabar com essa bagunça. A partir de agora, se o INSS decidiu, é a partir dali que vai ter a decadência. Quer seja concedendo, quer seja indeferindo, quer seja cessando, cassando, o que o INSS decidir, a partir dali vai ter a decadência. Querem ver? Vamos para a tela. Aqui, em vermelho, eu salientei a nova redação, o destaque dado pela mini-reforma previdenciária. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Então, a Lei 13.846 de 2019. Vai dizer o quê? O prazo de decadência, vamos lá para o fim, é de 10 anos. Mudou? Não, mantém os 10 anos. Porém, aqui está dizendo o seguinte, eu vou colocar o destaque igual ao anterior, né? É o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão. Até aqui, está tudo ok. O problema é que a mini-reforma previdenciária incluiu outras hipóteses que vão ensejar o início do prazo de decadência. Ou seja, se o benefício for indeferido, começa a decadência. Se for cancelado, se for cessado, também começa a decadência. Então, neste caso, você pediu o benefício, ele foi indeferido. Ou seja, aí passou 11 anos. Você poderia entrar com uma ação para revisar aquele indeferimento? Não poderia. O que você poderia é pedir novamente. Mas aí, como você está pedindo 11 anos depois, você não vai ter efeitos retroativos. Vai ter efeitos a partir do seu novo requerimento. Então, olha a importância disso de poder revisar um ato anterior, porque isso gera efeitos financeiros retroativos. Neste caso, aí passou 11 anos, a pessoa vai receber, na hipótese de ser procedente, essa revisão. Vai receber os 11 anos? Não, porque aplica a prescrição, mas pelo menos consegue buscar esses efeitos a partir do ato que foi indeferido. Isso é o que disse a mini-reforma previdenciária. A partir da Lei 13.846, quer seja o ato que concede, que indefere, que suspende, que cancela o benefício, começa a correr a decadência, uma alteração prejudicial aos segurados. Porém, temos aí uma novela mexicana, porque vários segurados que foram atingidos, beneficiários que foram atingidos com essa decadência, fizeram o quê? Recorreram ao Supremo. Tivemos inclusive uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando esse artigo da Lei 13.846, da mini-reforma previdenciária, passando a dizer que ela é inconstitucional, porque ela está inviabilizando o acesso a um direito fundamental, que é o direito a obter um benefício previdenciário. E essa tese foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, sobreveio o entendimento que a mini-reforma previdenciária, nesse particular, se não me falha a memória, é o artigo 24 da Lei 13.846, que alterou aqui a redação do 103 da Lei de Benefícios, o Supremo diz que esse artigo da mini-reforma da Lei 13.846 é inconstitucional. Então, o que acontece? Desconsidera essa nova redação e volta a observar a anterior. Eu lembro que não faz muito tempo que eu regravei todas as aulas aqui das nossas matrizes do Gran Curso Online, apresentando essa novidade pessoal, novidade da mini-reforma previdenciária. O prazo de decadência agora está mais ampliado porque ele aborda outras hipóteses.
Aí vem o Supremo Tribunal e me desmente. E aí julga inconstitucional esse dispositivo. O que eu tenho que fazer? Regravar todas as aulas de novo para trazer a vocês o entendimento mais atualizado. É em face dessas peculiaridades que Mãe de Ná está me dizendo da grande probabilidade de ser cobrado também entendimento jurisprudencial, porque, via de regra, prova do INSS, questões normativas, letra fria da lei. Tem tanta alteração normativa que o examinador se dá o luxo de nem cobrar doutrina, nem cobrar jurisprudência. Mas, como cada vez mais os tribunais superiores estão se debruçando sobre a temática previdenciária, não me surpreenderia se ele vier a cobrar estas questões jurisprudenciais. Então vou aqui compartilhar com vocês pelo menos essas mais recentes, o que gera súmula, o que gera repercussão geral, recurso repetitivo e aqui no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, em resumo, o que acontece? Voltou a vigorar a redação anterior do artigo 103, de modo que se houver um indeferimento do benefício, isso não vai dar início ao prazo decadencial. Volta o prazo decadencial a valer apenas para a hipótese de revisar um ato de concessão do benefício previdenciário, ok? Então vamos para a tela, só para fixar, está aqui a inconstitucionalidade em relação a essas expressões, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, julgada aí na DIN 6096 por parte do plenário virtual, com decisão proferida em 9 de outubro de 2020. Então vamos ficar atentos acerca de todas essas mudanças, ok? Vamos agora analisar a decadência em desfavor do INSS, ou seja, a decadência para o INSS rever os seus atos. Por quê? No artigo 103, que acabamos de ver, é uma decadência em desfavor do segurado. Segurado, você tem 10 anos para revisar o ato de concessão. Se dormir, vai perder o direito de revisar. Lembrando que decadência se aplica ao direito, a prescrição se aplica à pretensão. Então, se o segurado tem 10 anos para rever esse ato que lhe causou um prejuízo, ou seja, ele teve um benefício com valor menor, e vamos dizer que seja o contrário. Vamos dizer que o segurado pede o benefício, o INSS concede com valor a maior. O INSS se equivoca no cálculo, põe uma vírgula no lugar do ponto, enfim, gera um benefício de valor mais expressivo daquilo que era devido ao segurado. Será que o INSS também não vai estar sujeito a um prazo decadencial para rever esse ato de concessão? Sim, é o que está previsto no artigo 103, letra A, da Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, vamos para a tela. Está aqui o direito da Previdência Social de anular um ato que eventualmente venha a gerar um efeito favorável para os beneficiários decai em quanto tempo? 10 anos. Paralelismo. Então, se o segurado tem o prazo de 10 anos, deixa eu pegar aqui a caneta amarela, o INSS, da mesma forma, tem também o prazo de 10 anos para exercer esta revisão. Ou seja, um poder-dever de revisar um ato administrativo que foi praticado indevidamente. Salvo, aí vou colocar uma ressalva aqui, salvo comprovada a má-fé. Ou seja, se este benefício foi concedido ao segurado ou ao beneficiário porque ele praticou uma conduta indevida, agiu com má-fé, juntou uma documentação falsa, praticou algum tipo de fraude, aí não vai ter decadência. A qualquer momento que o INSS identifique e comprove, porque a má-fé não vai se presumir. Comprova que, de fato, aquele beneficiário está recebendo um valor a maior por ter agido de má-fé, aí nós vamos afastar o prazo de decadência. Não havendo comprovação de má-fé, prazo de 10 anos para rever esse ato, poder de autotutela da administração pública. Ok? Voltando para a tela, então, essa disposição contida aqui no artigo 103, letra A, da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ok? Olha o que diz o parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, esse prazo decadencial vai se contar a partir da percepção do primeiro pagamento. Então, o termo inicial desse prazo de decadência. Parágrafo 2º. Nós vamos considerar como exercício desse direito de anular qualquer medida que importe a impugnação à validade desse ato. Ou seja, a possibilidade do INSS, vamos abrir o contraditório e ampla defesa. Eu não vou simplesmente, eu acho que eu errei, estou pagando a mais, cancelo o benefício. Não dá. Vamos observar aí o devido processo administrativo. Vamos instar esse beneficiário, por gentileza, se manifeste aqui, vamos rever essa conta aqui que eu acho que está um pouquinho a mais. Então, a partir desse momento, já está manifestando
uma conduta voltada a revisar este ato, ok? Então vamos prestar atenção no que diz aqui também o parágrafo 2º do artigo 103A da Lei de Benefícios. Com relação a ações declaratórias, essas ações elas não estão sujeitas, quer seja à prescrição, quer seja à decadência. Por quê? De fato não tem um objetivo patrimonial. Se eu estou buscando uma ação declaratória de que um fato existiu, de que um fato não existiu, eu não estou querendo alteração do mundo fático, eu não estou querendo cobrar um prejuízo de alguém que bateu no meu carro. Isso seria uma ação indenizatória. Eu estou aqui apenas declarando uma situação que pode ser a existência de um vínculo, né, jurídico, de um vínculo de emprego, de a prestação de um determinado serviço. Então, ações declaratórias estão afastadas, quer seja de prazo prescricional, quer seja de prazo decadencial, ok? E também aqui, para finalizar, nós temos um entendimento recente do STJ acerca da revisão de um benefício que antecede uma pensão. Então nós temos aquela situação de um segurado que implementa os requisitos e se aposenta. Ele pede o benefício, o INSS concede. E o INSS concede no valor a menor. Portanto, vamos aplicar lá o artigo 103. É uma hipótese de concessão, nós vamos ter o prazo decadencial de 10 anos que este segurado vai poder reclamar e dizer: Previdência, por gentileza, vamos rever essas contas aí que eu estou recebendo menos do que eu tenho direito. Ok? Vamos dizer que esse segurado, quando transcorreu 5 anos, ou seja, metade aí do prazo de decadência que ele tinha para rever esse ato de concessão, este segurado vem a falecer. E aí o que acontece? Essa aposentadoria vai ser convertida numa pensão devida aos seus dependentes. Ok? Aí a pergunta, esses dependentes se dão conta: opa, o INSS calculou errado o benefício de aposentadoria do meu pai. Agora eu estou recebendo uma pensão por morte no valor menor porque o INSS praticou um erro anterior lá na concessão do benefício. Aí a pergunta que eu passo para vocês: a partir de quando nós vamos contar esse prazo de 10 anos para os dependentes requererem a revisão? Vai ser a contar da concessão inicial do benefício de aposentadoria ou a contar do momento em que faleceu este segurado, concedeu a pensão por morte, e a partir daquele momento que vai computar o prazo de 10 anos para esses dependentes requererem a revisão? O entendimento antigo do STJ era que, como o direito desses dependentes se dá com o falecimento do segurado, é a partir daquele momento, a concessão da pensão por morte, que nasceria o direito a revisar. Entretanto, tivemos a alteração do entendimento jurisprudencial e está dizendo não, vai computar desde o prazo inicial. Então vamos dizer, o segurado pede aposentadoria, ganha, porém, num valor menor, ok? E aí passam-se 10, 12, 14 anos, ok? Ou seja, decaiu o direito deste segurado de requerer aquela revisão do ato concessivo, ok? Decaiu. E aí ele vem a falecer. E aí gera uma pensão com um valor menor. Quando os dependentes forem exercer essa revisão, o que a justiça vai dizer? Já decaiu o direito porque o segurado, quando em vida, deixou passar o prazo de 10 anos. Então não é o fato de conceder um novo benefício, a pensão por morte, que nós vamos aqui ressuscitar o prazo de decadência, certo? Então vamos para a tela aqui só para fixar isso. O STJ fixou esse entendimento que, caso o beneficiário, o segurado, deixa eu pegar a caneta preta aqui para facilitar agora, beneficiário do INSS tenha perdido em vida o direito de solicitar a revisão do valor da sua aposentadoria, a pensão não reabre o prazo de decadência. Ou seja, nós vamos considerar o termo inicial da decadência a partir do momento em que foi concedida a aposentadoria, mesmo que com um valor menor. Então, como disse para vocês, cada vez mais tenho visto aí julgados relevantes envolvendo a temática previdenciária perante os tribunais superiores. Então isso não é uma tendência comum de cair questões envolvendo entendimentos jurisprudenciais, mas como cada vez mais estamos nos deparando aí com uma pauta dos tribunais superiores envolvendo a temática previdenciária, há grande probabilidade de o examinador querer saber se vocês estão atentos. Por isso, vamos intensificar essa preparação, ok? Então vamos prestar atenção nesse entendimento, nessa mudança de entendimento jurisprudencial aqui praticada pelo STJ, ok? E aqui chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo estudar a prescrição e a decadência em matéria previdenciária.
Como vimos aqui, novidades normativas e também novidades jurisprudenciais. Vamos ficar atentos em face da grande probabilidade dessa temática vir a ser cobrada de vocês aí no próximo concurso do INSS. Ok? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, a preparação de cada um de vocês. Aguardamos aí o necessário e sincero feedback dos alunos por intermédio da plataforma do GRAM. Não lembro agora se é joinha ou se é estrelinha, que vocês têm que fazer essa avaliação, importantíssimo para nós. Da mesma forma, utilizem a plataforma para encaminhar eventual dúvida que vocês tenham tido acerca do conteúdo dessa aula. Em seguida, eu irei encaminhar os esclarecimentos necessários. Desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!